A partir daquele momento, a morte começou a me perseguir. E aqui eu quero falar do meu pai, porque ele foi o meu herói. Porque a partir do momento que eu disse sim, quando eu aceitei a transformação que aconteceu ali no meu ressignificar, no método Evo. Portanto, o coach, muitas pessoas às vezes falam mal, por quê? Porque não conhece a profundidade que ele atinge na vida das pessoas. Chegamos para mais um Conexões Evo e esse é o nosso quadro Evoz, que dá voz a histórias reais de transformação. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani e hoje nós estamos aqui com a Cida. A Cida que desde o nascimento já estava lidando de cara com a morte, né, Cida? Sim. Várias situações onde a morte estava perseguindo ela e algo aconteceu durante esse percurso e tudo mudou. E eu vou deixar a Cida contar um pouquinho dessa história para vocês, desde o nascimento dela e o que aconteceu que esse cenário parou de se repetir na vida dela. Mas antes, você que tá aí, que ainda não tá inscrito no nosso canal, vai agora, se inscreva. Isso é muito importante pra gente e também pra vocês que vai estar recebendo sempre notificação quando for lançado um novo episódio, porque aqui semanalmente trazemos novas histórias de transformação. E agora sim, vamos trazer aqui com você, Cida. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, Paulo, Janaína, por esse privilégio de estar aqui hoje. Para mim é um sonho realizado. Eu vejo que o Senhor tem operado na minha vida coisas grandiosas que eu nem imaginava estar aqui hoje. E a minha história de vida começa há 45 anos atrás, no meu nascimento. E quando eu nasci, a minha mãe é mãe de trigêmeas. E o interessante é que eu queria introduzir aquela questão do Evo, né? Que quando eu cheguei em um lugar determinado, uma pessoa disse, eu sou mãe de trigêmeas e sou uma sobrevivente. E essa pessoa foi a Mirna. E eu olhei para mim e falei assim, eu sou trigêmeas e sou uma sobrevivente. E ali a minha história começou. Quando a minha mãe foi pro hospital, o médico, ela estava com eclampsia e o médico foi tirar uma primeira. Ele já cortou a cabecinha dela e ela nasceu morta. E foi tirar a segunda e eu fui a última. A segunda viveu e eu vivi. E a partir daquele momento, a morte começou a me perseguir. Então, por muitos anos, eu tive episódios de mortes na minha vida. Com 7 anos de idade, com 4 anos de idade, eu tinha que fazer uma cirurgia no coração. E eu lembro da minha mãe andando para cima e para baixo e a gente conseguiu uma vaga no hospital. E quando nós estava tudo pronto para fazer, Deus levantou um anjo do Senhor e falou assim, não precisa que o coração vai fechar. E continuamos. Com 7 anos de idade eu morava numa roça. E aqui eu quero falar do meu pai, porque ele foi o meu herói, né? Ele foi a semente que me plantou e ele foi o meu herói da minha vida. Ele chama Anivaldo. E ele morava numa roça e quando a gente foi ao encontro dele, uma cobra me picou. E naquele momento ele desceu do cavalo, com instinto paterno, ele foi e sugou todo o veneno da minha perna. E não foi preciso nem ir no médico. Mas, por inconsequência dele, assim, né, ter feito isso, ele acabou tendo alguns problemas nos dentes. E começamos a caminhada novamente. Os meus partos foram muito difíceis, muito difíceis. Eu tive eclampses nos meus 2 filhos. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, a Samira, e tenho o Davi de 14. E os 2 partos foram assim, a médica falou, não pode ter mais filhos, porque o próximo você vai morrer. Com 14 anos, pulei um pouquinho, avancei um pouquinho. Com 14 anos eu tive uma fratura na perna, eu não sabia de onde que vinha. E tive que ser internada e falaram que tinha que fazer uma cirurgia e graças a Deus não precisou. Eu tive que fazer uma litotripsia nos rins. Fui internada lá no hospital, vou falar o nome.
Depois vocês cortam isso, né, gente? Não, pode falar, tranquilo. Eu fui internada lá no Santa Genoveva para fazer uma litotripsia e o anestesista foi e pegou minha meninge. E eu fiquei 7 dias de cama, porque eu não conseguia andar, corri o risco de eu ficar tetraplégica. E graças a Deus o Senhor colocou um anjo do Senhor, que foi a Ângela, uma amiga muito querida minha. Ela estava ali naquele quarto e Deus operou um grande milagre e eu consegui levantar e não senti mais nada. E o Senhor foi mandando os anjos. Eu entrei no UAI para fazer um exame de urina. Um exame deu que eu tinha uma doença no sangue e precisava internar urgentemente. Meu Deus, mas eu tô bem. Ele falou assim, se você for sair desse hospital, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, mas é tão sério assim? Ele falou assim, é muito sério, nós já vamos entrar com medicamento. Eu falei, tá bom então, vamos internar. Internamos. E assim que eu internei, eles já vieram com medicamento. De madrugada, um anjo do Senhor acordou a minha irmã, a Regislene, e ela disse, olha o nome da paciente. E nós olhamos. Não era o meu nome, era de outra. Aí veio o doutor que estava de plantão e disse assim, o que você quer fazer? Falei assim, eu quero ir embora pra minha casa cuidar dos meus filhos. E saí. E ele falou assim, olha, o remédio que nós aplicamos em você é muito forte. E eu fiquei 1 semana de cama, porque o remédio era muito forte. E os episódios continuaram. Em 2023, eu acredito que foi o último... Não, antes eu tive uma falta de ar e fui pro Santa Clara. Chegou lá, eles aplicaram um remédio que eu tinha alergia, que era hidrocortisona. Eu tive uma parada lá dentro do Santa Clara. Quando eu acordei, tava com o peito cheio de... Isso. E graças a Deus, Senhor, eu estava no lugar certo, onde eles conseguiram fazer a reversão e eu consegui me libertar. E continuando, o último episódio que eu tive foi em 2023, quando eu saí do meu trabalho. Eu estava trabalhando e falei, eu vou investir na minha carreira, vou ficar só por conta da psicologia. Eu trabalhava em um trabalho secular e juntava o secular com a psicologia. Eu falei assim, eu vou decidir, eu vou trabalhar só com a psicologia. E foi o tempo mais difícil, porque em uma manhã, 6 horas da manhã, eu levantei e tive uma queda de hipoglicemia e caí para trás, bati a minha cabeça. E afetou meu equilíbrio. Hoje eu ouço só 70% da minha audição. Eu uso até um aparelho. Decorrente desse tombo. Decorrente desse tombo. E o médico falou, foi um milagre. Porque eu caí assim, aqui era uma quina. Eu podia ter batido ali, ter morrido. Não. Mas o Senhor colocou anjos ali para me ajudar. E o que você atribuía, assim, na sua consciência? O que você pensava? Nossa, você pensava o que sobre esses fatos? Sabe que não pensava muito, eu achava que estava tudo normal. Até que um dia eu fui chamada pela Gisele, uma pessoa maravilhosa que fez parte da minha vida. Hoje ela é do Evo também. E ela me chamou. Falou assim, Cida, tem um convite para você. Gente, o que eu tenho a perder? Eu vou nesse negócio, que a minha vida já estava... uma bênção de Deus, e eu falei, não, eu vou. E fora esse contexto aí que você trouxe, né, da morte, como estava a sua vida, que você falou que estava complicada? O que estava acontecendo na sua vida, né? Família, sim. Eu tinha perdido a conexão com a minha casa. Eu perdi a conexão com os meus filhos. Conexão com a minha filha, com o meu filho. Até mesmo com o meu esposo. Meu casamento estava praticamente falido. E a gente precisava de algo novo para modelar a gente. Porque a gente já tinha passado por várias tristezas, decepções no casamento, ministerial. Muitas coisas foram acontecendo. E a conexão foi rompida ali. E eu falei, gente, o que eu tenho a perder? Eu preciso conectar novamente com a minha família. Eu creio que a minha família precisa de uma restauração. Sua motivação foi essa, então? A minha motivação foi essa. Foi a minha família. Olhar para a minha família e ver o jeito que estava. Aquilo já não estava me agradando. E quando eu olhei para minha família e falei, vai valer a pena. Portanto, foi eu e a Patrícia. Hoje ela é pastora da Igreja Favor e Graça.
E foi nós duas. Eu chamei ela, falei, vamos comigo. E ela foi. E chegamos lá, nós duas fomos impactadas por tanto poder, o tanto que nós precisávamos estar ali, o tanto que nós precisávamos, nós duas estarmos ali para romper coisas na nossa vida. E eu tive que passar 3 dias, que foi a imersão Evo, que eu fui chamada. Fiquei 3 dias nesse lugar. Deixa eu só contextualizar para quem não sabe o que ela tá falando, né? Que ela falou imersão Evo. A imersão do método Evo são 3 dias, essa que ela tá falando, que ela foi convidada por alguém para participar e é sobre inteligência emocional. Isso. Então, ali naquele momento que ela falou, nossa, minha vida tá um caos na inteligência emocional, vou tentar. Já que não tá dando nada certo, quem sabe isso aí vai dar certo? É isso, Sim, né? É isso. Eu sou psicóloga. E naquele momento eu vi uma porta aberta e aproveitei essa oportunidade e fui e vivenciei uma das mais poderosas experiências da minha vida. Foi dia 2/6/2024, na Arena do Sabiazinho, que a minha vida começou a ser transformada. Tava lá servindo. Você tava servindo? E eu tava fazendo. Que maravilha! E ali começou uma grande virada de chave. Como eu comecei contando da abertura do Evo, quando a Mirna subiu no palco, ela disse as palavras que eu disse. Eu sou uma mãe de trigêmeas e sou uma sobrevivente. E eu disse, eu sou uma trigêmeas e sou uma sobrevivente. Eu falei, o que é isso? Esse povo conhece a minha história? Mas antes, alguém já tinha falado, olha, tome cuidado. Aquilo que você ouvir aqui tem muito a ver com você. A Mirna é uma trigêmea também? A mãe de trigêmeas. Você que pensou na hora, eu sou na hora, eu falei, eu sou uma trigêmea. Conectou, né? Na hora. E eu falei, eu tenho alguma coisa pra mim aqui. E vamos contextualizar também. Gente, a Mirna, ela é uma trainer Evo. Então, quem faz a imersão é o Márcio Michele. E sempre tem um trainer no palco, né? Que é da Evo, que vai fazer ali algumas apresentações, vai subir no palco em alguns momentos. Então, é o Márcio Michele, mas em alguns momentos um trainer vai ali. Nesse dia foi a Mirna. Só pra quem não entende, né? Quem é Mirna? Nesse dia foi ela. E ela é mãe de trigêmeas. E eu falei, tem alguma coisa. E eu já comecei a ligar os fatos. E começou ali a minha. Quando eu saí daquele lugar, o primeiro dia, eu não queria nem conversar. Eu cheguei na minha casa, eu só tomei banho. Falei, gente, não conversa comigo não. Não queria olhar pra ninguém. Porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aonde que eu estava? O que eu estava fazendo da minha vida? Que atitude que eu estava tomando? E eu falei, e agora? E eu conversando com a Patrícia, falei assim, vamos voltar, né? Tem alguma coisa pra nós. Cedinho nós já estávamos lá de volta. E entramos e ficamos mais o segundo dia. Meu Deus, o segundo dia as lágrimas não paravam. Nós chorávamos compulsivamente. Nós saímos daquele lugar chorando. E no terceiro dia, não podia faltar. Vem aquele pitch tão bom, né? Que gostoso. Você não falta não, porque você já veio o primeiro, segundo, terceiro dia. É o ressignificar. É você olhar para você mesmo e ver aonde que a mudança precisa ser completa. E chegamos no terceiro dia. Eu lembro como se fosse hoje. No ressignificar. Meu Deus. Eu falo que ali o Senhor fez uma grande obra na minha vida. E o incrível é que quando eu saí de lá, é como nós conversamos, Janaína. A gente pensa, eu não quero mais essa vida, sabe? Era como se eu quisesse trocar, mas eu não podia fazer isso, porque quando tem muitas pessoas que hoje você pergunta, se você pudesse anular o seu passado, você anularia? E eu olhava pra mim e eu falava, não, eu não anulo, porque são experiências que eu não quero viver mais. E hoje eu quero viver uma nova experiência. Algo novo Deus tem pra mim. E a partir dali, a minha vida começou a mudar. Completamente. Eu comecei a fazer... Não, aí eu comecei a desejar ardentemente fazer a jornada. Porque eu não consegui fazer na primeira. Mas naquele dia, 2/4/2024, 2/6/2024, eu escrevi uma carta. E na minha carta, eu dizia que eu iria ser um amante radical de pessoas. E que 44 anos eu não tinha nem conhecido a praia. E eu tive a oportunidade de fazer escola de ministros.
que é da igreja a qual eu frequento, do Verbo da Vida, e eu tinha que ir em Campina Grande. Chegando em Campina Grande, eu tive no último dia, eu sentei com a Lorena, e nós conversamos ali, eu falei, nossa, João Pessoa tá pertinho daqui, né? Tá 1 hora de viagem daqui. Eu falei, está. Assim, eu não Aí ela falou assim, por quê? Porque você não conhece praia? Eu falei, não conheço a praia. Mas esse ano ainda, na minha carta, eu vou conhecer. E Deus usou a Lorena. A Lorena muito ousada. Vamos Sabe o que ela agora. fez? Ela saiu dali, ela foi lá pro aeroporto. Meia-noite ela me mandou mensagem. Cida, já aluguei o carro. Vamos acordar 4 horas da manhã. Meu Deus. 4 horas da manhã e vamos pra praia. Isso marcou muito a minha vida. Porque ela fez um diferencial. E fez acontecer. E aí, sabe como que eu escrevi na minha carta? A água é salgada mesmo. E eu nem tinha pisado na praia. E a primeira coisa que eu cheguei Aí a Lorena, vai lá e põe o dedo. Eu falei, pus o dedo na água. E é salgada mesmo. e eu falo que Deus, ele abriu um campo tão grande, sabe? Na minha visão. Eu falei, gente, é possível. A palavra funciona quando você começa a declarar ela. Com ousadia, ela funciona. E quando eu pisei na praia, eu falei, até breve. Até breve. Porque agora virá eu e toda a minha família. Porque só foi eu. E aí, dia 12, 13 e 14 de março, eu e toda a minha família estamos indo pra praia. Já queremos acompanhar essa viagem, já queremos ver as fotos. A gente vai postar, hein, gente, lá no Instagram aqui, ó. Vai. A Cida foi, tá lá com toda a família. E o tanto que Deus está fazendo na minha vida. Porque a partir do momento que eu disse sim, quando eu aceitei a transformação que aconteceu ali no meu ressignificar, no método Evo, com o Márcio Michele, eu falei, ele hoje eu posso dizer que é um mentor na minha vida, porque além de eu ter a jornada, eu acompanho ele, eu vivo a experiência ainda todos os dias, é como se eu vivesse toda a experiência. E hoje a minha filha fez o método Evo já, passou lá em Araguari, levei no segundo, aí eu voltei, né? Voltei em dezembro pro Arena do Sabiazinho para fazer novamente. Não perdi as oportunidades, porque uma vez que a primeira nunca vai ser igual a segunda, né? E eu voltei, como a Janaína falou, que ele nunca tinha feito, né? O valor do ingresso. E eu falei, opa, peraí que eu vou aproveitar essa oportunidade. E dessa vez eu convidei 42 pessoas. E eles foram. E alguns permaneceram, fizeram. E a Ângela e o Carlos, eles fizeram a jornada. Já alguns compraram, fizeram a jornada comigo. A gente fez até junto. E foi poderoso na vida deles também. Foi um destravar na vida deles. E naquele dia, eu falei, será que eu vou pegar essa folha amarela? E eu falei, não vou pegar não. Porque eu não vou conseguir pagar, né? E aquele pensamento, nossa, aquela mente, eu falei, gente, algo já transformou tanto na minha vida, e eu vou conseguir. E no segundo, eu fui e peguei a folha amarela. Aliás, não foi eu que peguei, foi a Ângela. A Ângela chegou e falou assim, amiga, eu sei que você não pegou, mas eu peguei pra você. Falei, deixa o Márcio saber disso. Era pra você. E era pra mim. E aí nós duas fizemos. Nós duas somos psicólogas. Ela também Ela também é psicóloga. E nós duas começamos a psicologia juntas. E ela falou assim, nós não vamos parar. Nós começamos juntas. E nós vamos fazer o Evo juntas. Sozinha eu não vou, não. E nós fizemos juntas. Conta pra gente, Cida, o que mudou de fato na sua vida? Porque você fala assim, que você tava ali num casamento conturbado, não tinha ligação com os filhos, tinha essa situação da morte que sempre te perseguia. O que de fato mudou após o método Evo? E a que você atribui isso? Por que você acha que houve, de fato, essas mudanças na sua vida? Eu atribuo, primeiramente, a Deus. E atribuo ao Márcio, porque eu parei pra ouvir. Então foram 3 dias que, se eu tivesse em outros lugares, eu não iria ser transformada da forma que eu fui. E eu estava um pouco afastada da igreja. E depois do método Evo, eu voltei. E encontrei o meu lugar.
Hoje eu faço parte da Igreja Verbo da Vida. E eu falo que é o melhor lugar que eu poderia estar, porque eu tenho acesso a uma palavra poderosa. E hoje eu sou ministra da palavra. Como eu disse, eu fui em Campina Grande fazer escola de ministro. E o que mudou na minha casa, na minha família? Mudou que hoje eu me conectei com a minha filha Samira, com meu filho Davi. E o meu casamento foi totalmente restaurado. Hoje nós estamos vivendo um dos melhores momentos do meu casamento. Nós temos... Meu esposo chama Rony. Temos 20 anos de casado. 28 anos juntos. E a Samira vai fazer... Ela tem 18, né? E o Davi 14. E essa conexão foi maravilhosa, porque antes eu nem falava que eu era psicóloga. Porque eu não tinha identidade. Mas, por mais que eu fiquei 5 anos estudando, parece que estava tudo tão distante. Parece que vinha uma nuvem negra impedindo você de alcançar os seus sonhos, de alcançar a sua realidade. E quando eu entendi que o Senhor não tinha me chamado para viver uma realidade, mas sim uma verdade, porque Ele disse, conhecereis a verdade vai te libertar. E eu conheci. De novo, novamente, voltando para o eixo. Mas a minha vida já tem muitos anos que eu sou cristã. Em 2016 eu fui abençoada com a dádiva de ser pastora, eu e meu esposo, nós somos pastores. E eu falei, gente, tudo precisa, assim, entrar no eixo. E a partir de 2 anos, o meu índice de pacientes aumentou 80%. E antes eu não conseguia nem falar. Gente, eu era um improvável. Eu não conseguia falar ao vivo, gravar ou um vídeo. Hoje eu gravo vídeo. Hoje eu falo, hoje eu ministro a palavra. Eu era uma improvável porque eu não sabia a minha identidade. Então, mas você fez psicologia, você já estava na palavra, você já tinha feito várias coisas. Por mais que eu tinha feito várias coisas, ainda tinha feridas que precisavam ser curadas. Eu precisava vivenciar. Só quem vive a imersão vai saber o que eu estou falando. Então, se as pessoas que verem esse documentário não fizeram a imersão ainda, elas precisam ir lá conhecer. Não seja ignorante, nem da minha classe, que são os psicólogos. Hoje nós vemos muito isso, né? Os psicólogos e coaches, mas eu te falo que foi algo tão extraordinário na minha vida que até mesmo como postura, como posicionamento profissional, mudou completamente. Então, a cura das suas feridas ali, no caso, fez você conseguir saber quem era você? Sim. É isso que você Sim. quis dizer? Então, primeiro você curou suas feridas, através disso você assumiu a sua identidade. E assumindo sua identidade, você encontrou ali o seu lugar, o seu propósito. É até mesmo dentro da minha casa. Cida, quando... Vou até tomar um cafezinho aqui. Você bebe café? Bebo. Bebe? Você não bebe, né? Bebe. Eu bebo. Posso te servir? Pode. Porque agora eu quero mergulhar um pouquinho nesse assunto que você tocou, né? Ótimo. Sobre a questão... Você comentou aqui com a gente que você é psicóloga. Sim. E pastora. Sim. E eu percebo muito que ainda existe um bloqueio, uma crença limitante entre a igreja, independente da religião, sim, a psicologia e o coaching, como se eles fossem categorias independentes. Mas eu percebo, isso eu estou dando o meu ponto de vista, sim, e eu quero ver o seu ponto de vista. Você é uma pessoa que faz parte das três categorias, eu quero saber o seu ponto de vista sobre isso. Porque, na minha opinião, são 3 coisas que elas não são independentes, elas deveriam andar em conjunto. Agrega, sim, né? Agrega e como eu disse, né, antes mesmo da gente ligar as câmeras, estava falando para você, eu sou coach, sim, Evo, mas eu não sou psicólogo. Sim. E eu tenho certeza que se eu fosse psicólogo, isso agregaria muito a questão de eu ser coach. Da mesma forma, eu vejo ao contrário, né? Tanto no meio religioso, onde um pastor, um padre, ou independente da religião, o quanto o coach pode agregar na parte religiosa e também na parte da psicologia. Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Eu hoje, como eu te disse, eu faço parte do Verbo e lá nós não reconhecemos pastora. Uhum. E
E não tem portas fechadas, né? Lá nós temos várias psicólogas e lá a mente é muito aberta nesse campo. Portanto, o coach, muitas pessoas às vezes falam mal, por quê? Porque não conhece a profundidade que ele atinge na vida das pessoas. A psicologia é muito ciência, né? E o coach abrange mais o emocional, a mudança de comportamento, pensamentos, emoções. Então, muitas pessoas acham que a ciência difere da espiritualidade. Mas é porque elas não entendem de fato que se a espiritualidade estiver junto com a ciência, a explosão é completa. Porque ali você reconhece a sua verdadeira identidade. A identidade só está pautada em Cristo Jesus. Você pode buscar a sua identidade em vários lugares, mas quando você não encontrar com Jesus, você nunca vai se sentir pertencente nesse mundo. Jesus, ele é aquele que veio para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Então, quando ele entra na sua vida, é certo que a abundância chega junto. Coisas que não estavam florescendo começam a florescer de uma forma poderosa, assim como aconteceu comigo. Eu estava em uma situação deplorável, mas eu já tinha Jesus em mim. Só que eu precisava ativar esse poder. Esse poder até mesmo na minha boca. Por quê? Lá em Provérbios 18, 21, diz que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Então, muitas vezes eu estava declarando algo negativo sobre a minha pessoa. E hoje nós vemos isso, né, nas igrejas, nós vemos isso nos consultórios. Muitas pessoas deixaram de se amar, começarem a andar na negação e desistirem das suas próprias vidas. Até de forma despretensiosa, né? A pessoa, Isso. Eu tô cansado, Tô não cansado. consigo, A forma não que dou você conta. fala, né? De uma forma, às vezes, não tão intencional, mas Sim. a pessoa nem percebe que tá falando. Sim, nem Eu percebe. vejo muito isso. Muito. Por quê? Porque elas não entendem o poder das palavras. Então há um poder. Você já é poderoso. Até mesmo por você estar aqui. Nós já somos seres poderosos nessa terra. Só que nós temos que tomar posse e entrar em ação. Porque enquanto nós não deixamos o poder agir, como que Jesus vai fazer parte da sua vida? E mover em você o que ele precisa fazer. Então, quando eu falo, eu às vezes até falo, gente, eu não consigo deixar de mostrar a realidade para as pessoas sem Jesus. Tem jeito. Não, e eu amo quando alguém chega e é cristão. Eu falo, uau, estamos juntos, estamos juntos. E mesmo, eu tenho vários pacientes que não são cristãos, mas eles veem Jesus em mim, porque não tem como. Ele é a minha essência. Não tem. Por mais que a psicologia, existe muitos relatos, né? Que alguns psicólogos já foram caçados por conta de falarem da fé cristã. A questão não é falar da fé cristã. Se posicionar. A questão é se posicionar. Você não precisa Entende? falar, você precisa ser. Você não precisa falar. Quando eu fiz o meu curso de psicologia, eles falavam muito sobre isso. Você é o que a pessoa chega pra você e fala que é. Então você não precisa forçar a pessoa a ser algo. A pessoa já vem com as suas crenças, com tudo isso. Mas existem crenças que estão apenas te paralisando, impedindo você de avançar. E ali a gente muda alguns aspectos, através da mentalidade, através dos aspectos que a psicologia nos ajuda. Sim. Né? E dentro do coach também, existem ferramentas poderosas, a qual eu aprendi a manusear também. Então, eu uso a psicologia, eu uso o coach e também trabalho dentro da fé. Não tem Você jeito. agrega as 3 coisas. Eu agrego as 3 E coisas. você falou assim que depois do método EVE, que você assumiu sua identidade, você até aumentou o número de clientes e tudo. Além de você se posicionar, você acredita que o método também que você aprendeu, as ferramentas, te ajudou nos processos, te ajudou a aumentar a clientela, no sentido de ser ainda mais eficiente que você já vinha fazendo? Sim. Sim, porque eu vi que eu também passava pelos processos juntos. É interessante isso. Alguns psicólogos se acham bons demais. Mas eu não tenho esse problema. Eu falo, se eu tiver que viver, eu vivo tudo de novo. Eu quero aprender. Eu estou aberta para a aprendizagem. Então,
quanto mais a minha mente for aberta, mais ela vai se expandir. E eu não tenho como voltar mais pra caixinha. Eu falo que a psicologia, ela me tirou da caixinha. O Evo, ele me mostrou uma nova realidade onde eu podia chegar mais rápido. São Entende? 2 peças que se encaixaram. Isso. Foram algo que eu precisava. Eu, Cida. Qualquer outra pessoa pode falar assim, eu não preciso de coach. Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu te perguntei isso porque existe uma objeção muito grande entre a psicologia, entre o meio religioso, inclusive, em relação ao coach. E aqui eu quero ser bem enfático no método Evo, porque eu sei que existem vários tipos de coaches diferentes, então eu não estou aqui para falar do coach no geral. Eu entendo que existem, assim como todo mercado, existem coisas boas e ruins em todos os lugares. Igual existem advogados bons e advogados picaretas, dentistas bons e dentistas picaretas, o coach também não difere disso. Então eu quero ser bem enfático no método Evo. Como que o método Evo ele complementa isso e eu vejo que esse preconceito ele precisa ser quebrado, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente precisa dos psicólogos, a gente precisa dos pastores, porque como eu disse, é muito mais potente quando um psicólogo, um psiquiatra, um pastor carrega o que nós estamos entregando ali, do que uma simples pessoa comum como eu, que não tem nenhuma formação acadêmica, vamos dizer assim. E igual o próprio Márcio Micheli fala muito sobre isso, né, no palco, que é diferente. Sim. Então, por isso que eu te pedi para relatar sobre isso, porque eu acredito muito que a psicologia atrelada a um coach sério, como o método Evo, o meio religioso atrelado a um coaching como o método Evo, ele pode se tornar ainda mais poderoso na mão de vocês. Muito. Muito poderoso. Se as pessoas entendessem o campo que abre, né, de conhecimento. Porque quando eu fiz a jornada, eu comecei a estudar. Assim que eu comecei, eu já comecei a estudar todos eu gosto muito da primeira lá, é o método Evo, né? Da jornada, gente, como que chama? Módulo 1? O módulo... Não é o módulo 1. Mas eu estudei educação dos filhos. Eu falei, gente, como agregou nos meus atendimentos quando eu trabalhava com adolescentes. Técnicas avançadas de educação de filhos. Técnicas avançadas. Incrível mesmo. Eu também sou apaixonada nesse curso. Então, são coisas que vão atribuindo ao seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Sim. Mais você destrava a sua visão, mais você quer alcançar o seu objetivo. Então, as pessoas passam e começam a julgar por quê? Eu fiquei 5 anos dentro de uma sala de aula e o coach fica 3 semanas e já atende. Tem um risco? Tem. Tem um risco aí também. Sim. Por quê? Porque, igual você falou, nós temos profissionais e profissionais. Temos pessoas que não estão habilitadas e capacitadas para estar como coach. E, às vezes, até mesmo como psicólogo. Porque tem muitas psicólogas que formaram comigo e que não quiseram. Não seguiram carreira. Não seguiram carreira. Por quê? Porque trabalhar com pessoas, é um desafio. E é uma responsabilidade muito grande. É uma também. responsabilidade. Porque existe a ética profissional. E além da ética, eu vejo que quando a gente já trabalha atendendo outras pessoas, eu, particularmente, eu me sinto ilegítimo, não sei se seria essa palavra, quando às vezes eu estou conduzindo a pessoa para algo que eu não venci na minha vida. Então isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, que por um lado é muito bom, porque exige de nós também uma transformação contínua, diária. Então hoje eu procuro trabalhar com pessoas mais em áreas que eu já venci. Ótimo. Mas as áreas que eu não venci, que às vezes existe uma demanda represada, né? Ela exige da gente uma transformação contínua, né? Quem não estiver disposto a passar por essa transformação, eu acredito que são essas pessoas que vão enfrentar maiores desafios, tanto na psicologia, quanto no coach, quanto no mundo religioso, né? Mas você sabe que muitas vezes a gente tem várias coisas que eu ainda não venci, mas eu não posso deixar de praticá-la. Sim. Porque antes feito do que perfeito. Exatamente. Mas quando eu digo que nós não vamos deixar de ajudar, Sim. mas isso vai exigir de nós também uma Sim, mas é aí que entra, né? As habilidades.
E aí eu tenho que estar disposto a me transformar também. Isso. Aí entra as habilidades. Sim. Por quê? Quando você tem habilidade, vai ter situações na sua vida que você vai precisar ter habilidades. Sim. E pra onde que a gente tem que voltar? Você não vai ficar só no coach. Entende? A demanda, às vezes, vai falar assim, opa, peraí, eu preciso estudar. E aí onde eu digo como que você, como pastora, como que uma coisa colabora e complementa a outra, né? Sim. Porque ali você está ajudando, atendendo a pessoa no coaching, mas ao mesmo tempo Na palavra. você também está ajudando ela no espiritual. Então, É muito bom esse complemento, porque a psicologia, ela não adere muito à fé cristã. Mas hoje está surgindo, né, novas técnicas aí, terapeutas cristãos, até psicólogos cristãos. Então tá mudando, tá modernizando, né? Que bom, né? Porque por mais que eles queiram engessar a fé, gente, não tem como. Não tem como. ela exala, né? A fé é o nosso manual de vida, é a nossa essência. Não tem como você falar assim, da onde você veio. Se você não tiver fé, nem precisa começar a contar a história. Não precisa. A fé é aquilo que abre a sua visão. Se você não tiver fé, se eu não tivesse fé na carta que eu escrevi para a realização dos meus sonhos, eu não precisava nem ter escrito a carta. Mas eu escrevi crendo já. Crendo que eu já tinha recebido. Era uma técnica emocional, técnica. É interessante, mas o que ativou essa técnica foi a sua fé. Sim! E quando a gente escreve algo, a gente escreve já recebendo. Isso são técnicas, e às vezes até na psicologia a gente usa. Isso tem muito na psicologia também. Isso explica por que algumas pessoas escrevem e funciona, né? E por que outras não. pessoas escrevem e não funciona. Isso! Eu escrevi crendo que eu já tinha recebido. Eu já escrevi me vendo na praia. E eu não sabia nem como. Eu sabia o que eu queria. Mas eu não sabia como eu iria alcançar isso. O que eu sabia. Mas o como é de quem? De Deus. Eu acho que é uma junção também da fé e de ação também, né? Ação. Porque tem muita gente que não faz nada, passa por ali, nossa, vai mudar a minha vida, mas tá lá assim, ó, paradinho. Sim. Né? Mas não muda em casa, não... Você Isso. falou, ó, minha casa mudou, tudo foi mudando. Então é uma constante Ainda ação. estamos no processo, né? Ainda estamos no processo. A inércia também não vai... Não, vai... é aquela questão que eu te falei ali, né? Existe 3 zonas. A zona do conforto, a zona desconhecida e a zona da conquista. A zona do conforto é a estabilidade e segurança. A zona desconhecida é o que você tem que vencer, Paulo, para você conquistar aquilo que você deseja. Entende? Quando você vence a zona da conquista, quando você vê a sua capacidade em fazer as coisas, você fala assim, opa, peraí, onde que eu tava? Essa aqui tava desconhecida, ainda eu não conhecia. Então, eu falo que eu passei por essa zona e agora eu tô conquistando. Mas eu ainda tô desbloqueando essa zona desconhecida minha, que coisas que eu não fazia, eu estou fazendo. Isso aqui já é uma zona desconhecida. Essa é a janela de Johan. Isso. Eu estou aqui na zona... Johari. Eu estou aqui na minha zona desconhecida que eu achava que eu não tinha capacidade. Ah, mas você já é formada. Gente, mas e as emoções reprimidas que estavam aqui? Que precisou ser desbloqueada? Na hora que você me mandou, você falou assim, não, você precisa contar a sua história. Eu falei, preciso. E vou. Por quê? Porque eu já entendi que existe uma palavra que diz assim, se quiseres e me ouvides, você vai comer o melhor dessa terra. Eu quero e vou comer o melhor dessa terra. Com ousadia. Por quê? Porque o Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, temor e moderação. Sim. Bora! Nós somos um povo ousado. E a gente, quando é desbloqueado, não vamos mais ficar parados. Não tem como ficar parado. Não tem. Por isso que a gente quer e vai viver o melhor dessa terra. Mas tudo isso depende da ação. Com certeza. E em abril você vai estar lá com a gente? Uau, vou estar servindo em Uberlândia. Pra quem tá assistindo, a Cida de Uberlândia, então acredito que muitas pessoas de Uberlândia vão acompanhar a gente. Vamos, e eu vou convidar muita gente. Eu sei que esse vídeo ele é atemporal. Pode ser que você assista e já tenha passado a imersão de Uberlândia, mas nós estamos aqui hoje em fevereiro de 2026. E em abril de 2026 vai acontecer aqui em Uberlândia, 10, 11 e 12, né?
10, 11 e 12. Os dias 10, 11 e 12 de abril abril. vai acontecer aqui em Uberlândia, Imersão Método Evo, com o Márcio Michele presencialmente. Uau. Nós estaremos lá, a Cida vai Eu estar também lá também, estarei. a Nath, toda a equipe do Conexões Evo. A gente, inclusive, vai estar lá também captando histórias de outras pessoas que já passaram pelo Método Evo. E eu quero te convidar, você que está aqui, que conhece a Cida, fala com ela pode te inscrever para o treinamento. Isso ela mesmo. tem algumas cortesias como Sim. membro da equipe. E o Conexões Evo também pode fazer isso por você. Então, se você quer participar, quer conhecer um pouco sobre essa imersão, vem participar com a gente que você não Isso vai aí. se arrepender. Com certeza. Que E bom. Cida, eu tô curiosa pra saber uma coisa. Você Sim. começou falando a morte me perseguia. E aí, pós-método Evo? Uau, tem 2 anos. Tem 2 anos que eu nem doente eu fico, nem gripe eu pego, gente. Se matou a morte. É interessante. Tem 2 anos que eu não tive nenhum episódio de morte na minha vida. Uau. Pra honra e glória do Senhor. E Cida, você consegue entender isso? Por que isso acontecia e por que não acontece agora? Você consegue dar alguma explicação pra isso? Quando o Senhor trouxe ao meu coração, Ele disse assim, eu estou te trazendo de volta por todo o tempo que ela tentou te paralisar para você nem viver os melhores dias da sua vida. Então agora você vai viver os melhores dias da sua vida com vida. E você vai desfrutar do que nunca você desfrutou. E aí eu comecei a visualizar, a fazer mentalizações todos os dias, diário eu faço mentalização. Eu falo que eu analiso a saúde acima de tudo. A vida em Deus acima de tudo. A fé acima de tudo. Então hoje eu estou mais convicta do propósito que o Senhor me colocou aqui. Então eu rompi, porque quando a morte dizia que eu iria morrer, Jesus disse, você vai viver. Então hoje eu estou aqui para desfrutar e para viver os melhores dias. Não tem jeito. Então quando eu recebi aquele insight, eu falei, gente... E foi lá que eu recebi, porque eu nem imaginava passar por isso. Foi na imersão. Na imersão. Na imersão, porque eu nem imaginava, pra mim tava tudo normal. Mas aí eu comecei a parar e pensar, falei assim, ela não queria. Só que aí existia uma palavra. A palavra do Senhor diz que nós pisaremos em serpentes e escorpião, e nenhum mal nos causaria. Então eu comecei lá com 7 anos pisando na serpente. Mordido pela serpente. Mordido pela serpente. Literalmente. E aí, nada me causou dano. Então, agora é só eu entrar em ação e tomar pra mim aquilo que Deus tem pra mim. E você acredita que o seu ressignificar teve papel nisso? O ressignificar foi fundamental. Você ressignificou ali com a sua vida? Com a minha vida. Eu ressignifiquei a vida. Porque naquele momento, os insights que vinham ressignifica a vida. E aonde está a vida? A vida está em Deus. Então, naquele momento, eu falei, Deus, eu sei onde que eu estou. E 2 anos, eu te falo, que foi 2 anos de muita renúncia. De conserto na minha vida. De deixar para trás coisas que estavam vindo. Alguns pecados de estimação que a gente vai guardando. E hoje é tão, assim, gostoso falar na liberdade que eu sinto, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje eu posso falar assim que até mesmo uma mentirinha, e eu falo assim rindo, porque quando você mente um pouquinho você já é acusada. E lá dentro da minha casa é desse jeito, vocês acreditam nisso? Porque a minha mudança foi tanta que até mesmo dentro da minha casa eles viram o que eu mudei. Semana retrasada, eu perguntei pro meu filho. Falei, ô filho, você acha que a mamãe mudou? Aí ele falou assim, mudou. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, mãe, você não ouve mais música do mundo. Eu falei, filho. Eu falei, por isso que a mamãe mudou. Falei, não, mãe, você tá muito diferente. Eu falei, que bom que eu tô diferente. Então, às vezes a gente não tem coragem de olhar pra dentro da própria casa da gente e perguntar, será que mudamos? Então, hoje eu tenho coragem. E interessante que semana passada, o meu afilhado, o Anthony, estava lá em casa. Ele ama estar na minha casa. E chegou... Eu estava deitada no sofá, minha filha entrou pro banheiro e ele estava dormindo. Aí a minha filha disse assim, mãe, você vai lá olhar o Anthony, eu vou tomar banho. Eu falei, tá, eu olho. Aí eu fiquei deitada.
E aí ela saiu do banheiro. Mãe, você foi lá? Eu falei... Aí ela... Você tá mentindo. Eu falei, não, filha, não, eu não fui. Entende? Até nessas pequenas coisas, o Senhor tem moldado, tem me confrontado. Não, você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e o Senhor fez tudo novo na sua vida. Uau. Então, eu não posso me dar o luxo de usar as mesmas armas que o inimigo tem tentado. Então, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, para destravar pessoas, para desbloquear, para libertar famílias. Esse é o meu propósito, sabe? Para entrar em lugares que estavam vazios e mostrar que ainda há vida. Assim como a minha vida estava vazia, Jesus entrou e mostrou que ainda existia muita vida. E eu te falo, coisas estão assim acontecendo, borbulhando. Antes eu não era chamada nem para ministrar. Hoje eu já tenho a agenda. Eu falei, Deus! Você entende a proporção que foi tudo isso? Sim. Então, tudo isso aconteceu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Após o método Evo. E parabéns, né? Eu vejo que hoje você está munida de fato, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para de fato ajudar pessoas. E Cida, uma das coisas que a gente considera aqui no Conexões Evo, o maior ato de generosidade é a pessoa contar a própria história. Que bênção. Principalmente uma história de transformação, porque a gente acredita que isso leva esperança para as pessoas, que isso mostra, né, que é possível. Sim. E você conhece o método Evo, você sabe que a gente tem hoje o colar da generosidade. Sim. Que é o colar que te dá a oportunidade de presentear quem você quiser com treinamento Mentalidade de Cura do Márcio Micheli. E a Milady, que é a empresa que fabrica os colares, ela é uma parceira nossa aqui do Conexões Evo. Ela teve a iniciativa de presentear cada pessoa que senta aqui com o colar da generosidade. Então nós queremos te honrar e te presentear por esse ato de generosidade. Depois eu vou pôr em você, vou só te entregar. Nossa, depois eu vou colocar. gente. Só não dá pra levantar, que agora só a gente sai da cena. Cabo de visão, mas depois eu vou colocar em você. Gente. Nosso presente aí, através da Milady. Receba esse presente nosso, da Milady, do Márcio Micheli também. Uau. Como uma forma de te honrar por estar aqui sendo generosa, contando a sua história. Então nós temos certeza que a generosidade já está no seu coração e que esse colar ele vai alcançar outras pessoas Com e que certeza. muitas pessoas vão ter acesso ao treinamento Mentalidade de Cura através da sua vida. Com certeza. Obrigado. Uau. Ó, e aí, ó, quem quiser saber melhor sobre o colar, chama a Cida aí. A gente Isso vai mesmo, deixar o gente. arroba dela aqui na descrição do vídeo. Chama ela aí pra você falar, que negócio é esse desse colar? Deixa eu entender melhor. Agora ela tem Como ela que você carrega pode um ser presente. generosa? Isso, vem, gente. Olha aqui, vale a pena. Ela meu tem um Deus. presente pra você agora. Tem até um QR Code aqui, ó. Vem, gente. E claro também, quem quiser saber mais sobre os atendimentos Deixa da eu mo- Cida, né? Deixa eu mostrar pra câmera Mostra, aqui. mostra pra câmera Pessoal aí meu entender. colar. Onde que tá? Aqui, ó. Desculpa. Consegue dar um zoom aí, Gustavo? Gente, que Aí. privilégio. Não, e ele é lindo, né? Ele é lindo. Ele é lindo e carrega algo muito poderoso, Uau. né? Meu E Deus, com que certeza presente. muitas pessoas vão ser Deu certo? abençoadas. Aqui assim. Aí, ó. Aí, pessoal, esse colar ele carrega um QR Code, né? Mas esse QR Code, para ser ativado, você precisa entrar em contato com a Cida. Isso, que entra em tem contato. o e-mail dela, tudo mais. Ela pode te Nossa. abençoar com treinamento Mentalidade de Cura através desse colar que ela vai carregar agora. Foi. É isso. Que Mais presente, alguma que presente, gente. pergunta, Janaína? Cida, muito obrigada. Foi muito legal conversar com você aqui hoje. Eu acho muito a sua história, né? Quando você mandou, eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Tantos episódios Muitos. que aconteceram na vida dela. A gente ouve tantas histórias e tem umas que ainda a gente fala, desse tipo eu nunca ouvi, não. Cada uma Né? mais Eu pelo surpreendente que a menos, outra. foi surpreendente porque eu nunca tinha ouvido nada. Então, assim, uma pessoa que sempre ali, como se diz, a morte perseguiu e conseguiu se libertar disso. Sim. E não só se libertar disso, como de fato ter a vida que merece, né? Conseguir conquistar coisas que não tinham conquistado, como a praia, Sim. né? Conseguir ainda mais clientes, ou seja, caminhar aí realmente no propósito. Então, eu acho que isso aí é sensacional. Então, assim, parabéns, tá? Pela sua Obrigada. história. Parabéns por ter se permitido, porque você poderia ter dito não. Sim. Mas você não disse. Não Você disse. foi, você estava disponível para aprender. E isso só agregou na sua vida. E hoje você tá transformado e transformando outras pessoas. Com certeza. Então, parabéns. E Obrigada. obrigada por ter topado aqui nosso convite. Obrigada. Pra mim foi um privilégio. Meu Deus.
foi algo que eu tinha escrito. Algo que já estava mentalizando na minha mente que um dia eu estaria aqui. Por isso que eu mandei, eu vou contar minha história. Eu encontrei com a Nath no churrasco e contei a história pra ela. Ela falou assim, você vai lá. Falei, como que eu faço? Ela falou assim, vai lá e escreve que você quer contar a sua história. Eu falei, eu vou lá. Deu certo. Inclusive, muita gente não sabe quem é a Nath. Eu vou jogar ela na sarjeta aqui agora. Ela tem uma história incrível. Incrível. É E verdade. se você quer ouvir a história da Nath, comenta aqui. Eu quero, Que a próxima história pode ser a dela. Verdade, gente. Isso ela tem que vir mesmo. aqui dar a história dela, que é incrível também. Isso. E aí eu encontrei com ela no churrasco que nós fizemos e ela falou, conta. Eu falei, vou. E a partir daquele momento eu falei, eu vou contar minha história. Tá vendo? Porque quando você fala, a fé fala e funciona. Sim. Então eu falei. E tudo que você fala, você já toma pra si. Sim. Então o poder tá na sua boca, tá na sua palavra. E o que nós temos dito pra nós mesmos todos os dias? Fica isso aí, hein? O que você tem dito pra você todos os dias? Sobre você também. Sobre você, exatamente. Isso. Sobre você. O que você quer, né? Qual a sua declaração? Sim, terminar como o que o Márcio sempre diz, né? O que é meu. E o como é de Deus. Então, Ele que vai fazer tudo acontecer na sua vida. E eu agradeço demais vocês pelo convite, por estar aqui. E quero dizer que foi um privilégio. E agradecer por esse presente lindo, que era um sonho no meu coração. Aí, ó, o Senhor fala que Ele realiza os desejos do nosso coração. Isso aqui era um desejo meu, gente. Que legal. Desde Araguari. Eu falei assim, no próximo eu vou comprar. Desde Araguari já estava um desejo no meu coração. Que coisa boa. E olha aí, Deus me presenteando de novo. Esse é o cuidado do Senhor. Você merece. Com Obrigada. certeza. Eu mereço. Eu mereço. Contar a sua história foi um ato de generosidade. Com certeza. Amém. Obrigada, a Cida gente. desceu do ônibus, veio aqui, desci do contou ônibus. a história dela. Você também desça do ônibus. Uma das formas é compartilhando com outras pessoas essa história, porque eu tenho certeza que esse testemunho dela vai servir para muitas pessoas aí que estão paradas e que também pode ter a sua transformação identificando com a história dela. Então, descer do ônibus também é compartilhar. E, gente, ó, aqui agora temos um patrocínio, viu? Nossa xícara, você pois viu? Eu ia falar sobre isso. Olha que, gente, olha que chique essa... Não, esse você café viu, aqui tá num cheiro, porque, ó, cerâmica, nossa, tem chocolate. Agora essa xícara. Dá pra encher de rosquinha. Já teve gente que viu e tá perguntando se tem como comprar. Porque amor a xícara. Realmente, gente linda. Nós queremos agradecer. Fé no Corpo, André Colares. Muito obrigado, nossa, viu, por apoiar o nosso feliz. Projeto, por acreditar na gente, caminhar com a gente desde o começo. E a gente ficou muito feliz mesmo. Achei muito chique demais. Chique. E a proposta dele também, gente, é incrível. Sim. Então, assim, a gente também vai deixar aqui no descritivo do vídeo o Instagram, Fé no Corpo, né? Que é uma loja de roupas, que tem roupas lindas. Então, assim, já vai lá, dá esse apoio aí também. Estamos muito felizes com esse nosso patrocínio. Inclusive, o André já está produzindo roupas pra mim, né? Eu acho que é só masculino que ele fabrica. E nos próximos episódios a gente vai estar vestindo Fé no Corpo. Eu também quero. Vai ter camiseta feminina também. Então já tá aí o desafio, né? Você vai ter que se virar aí e fazer eu também quero Fé no Corpo. Fazer umas t-shirts pra Janaína. É isso aí. Só que a Janaína, ela é toda chique. Você vai ter que fazer colete, blazer, tem todo sobretudo. Não é nada. rainha. Deixa eu te falar, ó, uma t-shirt aqui é o que eu preciso, minha filha. O resto a gente incrementa e fica, ó. Mas a gente vai convidar você a conhecer Fé no Corpo, vale muito a pena. Ele tem uma proposta completamente diferente. E tá aqui com a gente também, apoiando Conexões Evo. O André também é coach Evo, ele é amante radical de pessoas também. Acredita na nossa visão, compartilha dos mesmos princípios e valores. Então, Sim. dá uma olhadinha lá. Segue ele nas redes sociais também. É isso, gente. Então, esse foi mais um Conexões Evo. Muito obrigada por você que esteve até o final aí com a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva agora. E lembrando que a próxima história pode ser a sua. Deu certo.